Silvane, tudo bem? Beleza, então. Eu vi que teve algumas atualizações aqui no Meet, ele tá um pouquinho diferente, mas é só coisa de layout. Então, agora que nós estamos gravando, né? Boa noite a todos oficialmente. Bom dia aos que verão futuramente. Boa tarde. A gente está aqui para falar sobre gestão comercial. Hoje a gente inicia esse tema de gestão comercial nas aulas ao vivo. Vamos começar falando principalmente sobre o marketing. E amanhã a gente vai continuar e encerrar esse tema sobre gestão comercial, marketing e vendas. Ok? Que fazem parte da segunda disciplina do módulo 1 do curso do Paraná Empreende Mais. Eu passei para vocês na semana passada uma lista de aulas para vocês assistirem. Imagino que vocês tenham assistido. Inclusive, eu indiquei um podcast chamado Poder da Persuasão, também do grupo Sócios, que é o mesmo podcast que eu indiquei lá na primeira aula, que foi na segunda-feira passada, sobre gestão de negócios. Então, assim, os caras são fera, vale a pena assistir, é um podcast bem gostoso. E a gente entende qual que é a diferença de uma manipulação durante uma venda e de uma persuasão. Inclusive, a gente tem que saber como que a gente é persuasivo, como que a gente se sai melhor persuadindo alguém. Porque por mais que nós sejamos empreendedores e a gente às vezes está com a cabeça ali atrás do planejamento, é a gente que vai vender, é a gente que começa esse negócio, é o nosso rosto que está a tapa aí na rua, e a gente que tem que vender, inclusive, para sócios, vender para investidores, vender para todo esse pessoal que até, né, para possivelmente alguém que esteja querendo comprar a tua empresa. Vai que o teu negócio deu tão certo ao ponto de ter gente querendo comprar. A gente não vê aí grandes empresas sendo negociadas? O rolo que foi o Twitter sendo negociado no ano passado, ano retrasado, acho que 2021, 2022, pelo Elon Musk, né? Ele tentando comprar. Então, assim, é porque são empresas que conseguiram criar valor, conseguiram ter valor, se desenvolver, e as pessoas têm interesse em adquiri-las. E todo mundo sabe que o Elon Musk é um cara doidão, assim, né? Um empreendedor doidão, que a gente pode dizer, e tá sempre atrás de boas oportunidades. Assim, o cara tem dinheiro, então ele vai escolher o que tem de melhor para ele no mercado. A gente tem que ver que o nosso negócio cresça dessa forma e a gente não consegue fazer um negócio crescer sem vender. Claro, a gente conquista os nossos clientes durante todo um processo que a gente vai estudar. Mas a gente precisa da venda, porque a venda, no final das contas, ela vai trazer resultado financeiro. E a gente, sem resultado financeiro, não consegue manter um CNPJ, né? A gente pode até aguentar ali um ano, até, que é o tempo de uma empresa estar se estabilizando, mas muito mais do que isso é inviável, porque vai acabar acabando o nosso recurso financeiro disponível e a gente não vai conseguir continuar tocando essa empresa. Então, o que a gente faz para vender? Como que a gente convence as pessoas a vender? Primeiro ponto. Eu já falei para vocês e eu repito. É muito mais fácil você estudar física quântica e compreender a física quântica inteira do que compreender como que funciona uma cabeça de uma pessoa. Até porque existem várias situações que acontecem e por mais que você coloque uma pessoa A e uma pessoa B exatamente iguais, passando pelo mesmo tipo de... Exatamente iguais não. Passando pelo mesmo tipo de situação durante um determinado período, durante uma determinada vida, você cria duas crianças ali, dois seres humanos passando pelas mesmas coisas, os resultados deles vão ser diferentes, porque existe toda uma psicologia por trás, que é o nosso emocional, que é o nosso irracional, que a gente não consegue controlar em alguns pontos, né? Tem coisas que a gente consegue controlar e tem coisas que não, que são próprias de cada ser humano. Então, imagina colocar tudo isso no estudo para dizer qual é a melhor forma de oferecer um produto ou de vender ele. E é o que o marketing tenta fazer. Tenta, né? Estudando sempre o ser humano, estudando neuromarketing, estudando matemática, estudando psicologia, tudo isso para entrar na cabeça das pessoas e a gente conseguir conversar com elas de forma que elas se sintam confortáveis conosco. Sempre pensando nisso. De vendedores que eles gostam. Lembrem-se disso. As pessoas vão comprar porque
vão gostar de você. Dificilmente você com alguém que você não gosta. Isso, a antipatia que pode gerar, ela consegue destruir um negócio simplesmente pelo fato de que eu vou olhar. Você não está oferecendo o que eu quero. E às vezes até você está oferecendo o que essa pessoa quer. Mas ela não consegue compreender isso porque vocês não conseguiram se conectar. E aí entra o rapport. Rapport a gente vai trabalhar mais na aula de amanhã, mas o rapport está conectado, né? Que nem eu falei lá do plano de negócio, que vocês desenvolvem ele desde a primeira aula com a professora Dora. Da mesma forma está o rapport, ele está em todos os pontos da empresa. Você tem que criar rapport com os seus colaboradores, você tem que criar rapport com os teus sócios, com os teus investidores, com os teus fornecedores, com toda a tua rede de contatos. O que é rapport? Rapport é conexão. É você entender o outro, se colocar no lugar do outro, conseguir se comunicar com ele de forma que vocês se conectem e vocês se entendam, né? Eu digo hoje que é muito mais importante você saber comunicar do que você saber falar bonito. É principalmente isso, é você saber comunicar. Já vi muitas situações em empresas que existem pessoas que querem falar tão bonito, mas assim, querem enfeitar tanto e explicar tanto o que está acontecendo que o outro não compreende. E aí, chega e diz assim, eu não sei o que ele estava falando. Você resolveu? Não, eu não entendi o que ele queria dizer, e se eu perguntasse, ele ia explicar de novo e eu não ia continuar não entendendo. Já vi isso acontecer. E acontece muito. Então, assim, se importe muito mais em comunicar. Você, como gestor de pessoas, né? Você aí que é empreendedor, você é gestor de pessoas também. Então, se preocupe muito no comunicar e ter certeza de que o outro está te entendendo. Beleza? Vou compartilhar os meus slides com vocês aqui para a gente começar a tocar essa aula aí de marketing de uma forma mais interativa, né? Com imagens. Como eu estou compartilhando minha tela, não vou conseguir mais enxergar o chat. Então, por gentileza, se alguém mandar mensagem no chat, alguém abre o áudio e me avisa. Para que eu possa parar ali o slide e ver, beleza? Quem quiser abrir o áudio e falar, fica à vontade. Não se preocupem em erguer a mão, tá? Podem interromper a minha fala também. Dizer assim, professor, deu, não me segurei. Tá bom? Estão vendo meus slides? Alguém confirma aí por áudio, por gentileza? Sim, prof. Obrigada. Tudo tranquilo. Então, oi? Tranquilo. Temos aqui objetivo inicial, profissional do marketing, funções e aplicação do marketing e tarefas e processos de vendas. Como eu já falei para vocês anteriormente, e a professora Dora também já falou para vocês, nós não temos fórmulas mágicas. A gente mostra de uma forma mais criativa como que a gente consegue fazer aquilo que todo mundo ensina a fazer. Por exemplo, dizem, eu tenho a técnica, eu tenho a solução para você vender 5 mil reais em um dia. A gente não faz isso. A gente mostra o por trás disso que você tem que desenvolver para conseguir vender esses 5 mil reais no dia, né? Que é conexão, é diálogo, é conversa, né? É jeitinho. Então, vamos lá. A gestão comercial, ela acontece em 3 linhas que são paralelas, né? Elas acontecem ao mesmo tempo, mas não estão diretamente conectadas. Que é a estratégia de compras, o planejamento de ação de marketing e a administração de vendas. Apesar delas serem tarefas paralelas e terem muitas vezes pessoas diferentes e grupos diferentes fazendo cada uma dessas atividades, as 3 têm a mesma intenção: conquistar clientes e reter clientes. É isso que nós queremos fazer. A conquista e a retenção, né? Não é também só eu conquistar um cliente, trazer para dentro da minha empresa, vender para ele 3 vezes e parou por ali, ele sumiu e eu nunca mais entrei em contato com ele. Não funciona assim. Por isso que existe o processo de retenção. E a retenção, ela acontece muito com as vendas, né? Com o pessoal ali das vendas mesmo. O marketing, ele se preocupa mais nessa conquista, nessa atração,
nesse momento de puxar para a boca do funil, que a gente vai conversar, e a venda ali depois, o vendedor vai manter o contato, tentando reter esse cliente dentro da empresa. Porque, como a gente vai ver, um cliente que a gente retém e ele fica ali, né, durante anos comprando conosco, ele é muito mais lucrativo do que você vender hoje 50 mil reais, tô jogando valores absurdos, né? Vender amanhã 45 mil, no outro dia 40 mil e vai caindo 5 em 5 e acabou. Diferente de se você ter um cliente constante que vai crescendo aos pouquinhos o consumo, que vai indicando o teu produto aos pouquinhos e a tua empresa tem uma curvatura de crescimento saudável. Então, vamos pensar nisso também. Às vezes a gente começa um negócio e a gente quer que ele saia vendendo apavoradamente. Também não quer dizer que está sendo um movimento saudável para a tua empresa, tá? Vai de caso a caso, né? Pode ter gente que vai dizer assim, nossa, mas quando eu comecei a vender, eu já vendi 6 mil no primeiro mês, no outro mês eu já tive que vender, já vendi 8 mil e aí fui crescendo. Gente, tudo bem, tem casos, né, que dá certo, a gente quer que aconteça isso. Mas existem casos que os caras estão vendendo muito, 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 começam a cair as vendas, porque eles não conseguem fazer essa retenção. Então a pessoa compra lá uma vez, duas, não gostou e vai para o outro. Porque daí o marketing atrai muito, mas as vendas não vão conseguindo fazer a retenção. E isso não é legal. O legal é que os dois trabalhem juntos, que os dois consigam fazer todo esse processo de gestão de pessoas. Então, primeiro, qual que é a principal diferença de consumidor e de cliente? O consumidor é aquela pessoa que está comprando a utilidade direta do produto. Vamos imaginar que eu quero comprar um pacote de gelo para tomar tererê no final de semana, tá? Vou usar um exemplo meu. Eu quero comprar um pacote de gelo para tomar tererê no final de semana e eu tenho muitas opções aqui perto da minha casa. Se eu fosse me considerar meramente consumidor, eu posso ir no mais próximo e comprar o pacote de gelo ali, simplesmente pelo uso do gelo. Mas, como eu sou cliente de um estabelecimento X aqui em Guarapuava, eu vou até lá, porque eu gosto dos dois empreendedores dali, são pessoas bacanas, então eu me desloco até lá para comprar com eles. Não porque o gelo deles é melhor, mas porque o atendimento deles é muito legal. Porque eu simpatizo com eles, porque eu sei que eu vou estar lá e vou ver pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto. E aí, essa é a diferença do cliente. O cliente, ele está comprando mais do que o gelo. Ele está comprando o relacionamento, ele está comprando o atendimento, ele está comprando, né? Não no caso do gelo, mas, por exemplo, se a gente pensar numa peça aí de roupa, ou de repente num produto de beleza, algo do tipo, né? Quando as mulheres, por exemplo, vão casar, né? E aí vai num salão de beleza e diz, mas quando eu me arrumei no salão tal. Foi, sei lá, vamos imaginar eu não quero falar o nome de nenhum salão aqui de perto. Imaginar um salão lá de Curitiba, bem grande. Eu fui em tal lugar, me arrumar lá com a fulana. Então, tô usando aquela marca, né? E outro ponto, cliente exclusivo. Ele sempre vai procurar por você. Porque, como eu falei, ele pode comprar gelo em qualquer lugar. Só que ele vai lá, porque ele quer ver você. Quero comprar uma cerveja, posso comprar até no mercado. Mas eu me desloco até lá, porque eu quero conversar com essas pessoas. Quero cortar meu cabelo, posso cortar meu cabelo em qualquer lugar. Mas eu vou até aquele estabelecimento porque eu gosto daquele profissional e das pessoas que trabalham lá dentro. Essa é a principal diferença de consumidor e de cliente. O cliente, a gente tem que fazer uma manutenção de relacionamento bem mais detalhada, mais atenciosa. Se ele já é nosso cliente, então por que eu não vou investir em mantê-lo dentro do meu negócio? O custo de aquisição do cliente, geralmente, ele é caro, custa muito caro para as empresas. Então, às vezes, é muito mais rentável para o teu negócio fazer a manutenção dos clientes que você já tem antes de sair aí buscando um monte. Tem empresa, né, tem negócio que às vezes nem está conseguindo suprir a necessidade de todos os clientes que ele tem e fica procurando cada vez formas de atrair mais. É legal? Mas vai depender da situação que você está passando. Você está querendo ampliar? Ou você quer manter no mesmo padrão que você está, né, no mesmo porte de negócio que você está e quer abraçar mais gente? Vai acabar que você não vai conseguir dar atenção suficiente para todo mundo. Então, nessa hora que a gente tem que sentar, fazer uma análise ambiental
entender as necessidades do meu cliente, a minha necessidade de crescimento e pôr na ponta do lápis. O que eu quero? Eu quero atender com uma alta qualidade poucas pessoas? Eu quero atender muitas pessoas com uma qualidade menor? Oferecer um preço mais baixo? O que eu quero fazer? O que é importante dentro do meu negócio? Tá? Estou trazendo ideias aqui para vocês. Se alguém tiver com dificuldade nesses pontos que eu estou citando aqui, né, dificuldade dentro do seu próprio negócio, pode chamar a gente para mentoria que a gente marca. Essa semana ainda tem o horário de mentoria na quinta-feira de noite. E daí depois, na outra semana, não é porque eu não vou estar dando mais aula para vocês que eu não posso participar das mentorias. Posso sim fazer o acompanhamento junto com os professores, tá? Então, o que é essa manutenção, essa conquista de cliente? Por que a gente faz isso? Porque hoje é muito comum todo mundo vender a mesma coisa. Então, assim, produtos e preços estão semelhantes. O mundo globalizou, né? Então, a gente compra do chinês, compra do russo, compra ali da Austrália, compra de um monte de lugar. E é tudo praticamente o mesmo produto. O cliente também, ele já chega com a informação completa do produto, muitas vezes. Quando você vai comprar um celular, você não procura antes qual a câmera que você quer, qual a capacidade de memória. Você não procura opções de produto para você antes de chegar na loja na escolha. Então, isso acontece muito. O cliente ele já chega com a resposta na ponta da língua do que ele quer. E aí tá de você ver a necessidade dele, se é realmente aquela, fazer com ele ali uma conversa e compreender se realmente é aquilo ali que ele precisa. E aí ver o que você tem para oferecer para ele que seja dentro dessa, se alinhe com essa proposta que ele tem. E pessoas, conhecimento técnico e foco em resultados, né? A gente deixou de lado aquele relógio ponto lá e hoje a gente tem uma produtividade focada nas metas. Então, eu não preciso mais de colaboradores que estejam sentados dentro da minha empresa, parados dentro da minha empresa o dia inteiro. Eu preciso que eles atinjam resultados, que eles me tragam resultados da melhor forma que eles usam para produzir, né? Existem vários tipos de negócio, vários modelos de negócio, e aí a gente tem que ver também qual que se encaixa para cada um, tá? Consumidores aceitam problemas, mas não aceitam surpresas. Então, imagine aí que você tinha que comprar um vestido para formatura e você queria que ele fosse vermelho, tá? Ou um terno e você queria que ele fosse um cinza chumbo e não tinha, e você teve que comprar o terno preto ou você teve que comprar o vestido lá de outra cor. Tudo bem, nesse ponto aí você até concordou e fez a compra. É um problema, mas eu consigo relevar. Aí você lavou e ele encurtou. Não ficou mais no teu tamanho, ficou brega, né? Não se enquadra com a situação. Então, consumidores aceitam problemas, mas não aceitam surpresas. Essa surpresa desagradável de um tecido sem, né, com uma qualidade um pouco inferior, que encolheu, isso eu já passei por isso, um vestido que eu só usei uma vez, e foi bem triste. Esse tipo de situação a gente tem que tomar cuidado, porque lembra que o marketing boca a boca, ele existe há muito tempo, e é um marketing que sempre funcionou e sempre vai funcionar. Por mais que a gente estude diversas técnicas de venda, diversas técnicas de marketing, o boca a boca é o que mais funciona, porque é aquele que você indica um amigo. Preciso ir no dentista. Como eu já contei, não lembro se para vocês, só para turmas anteriores, como eu era nova aqui em Guarapuava, às vezes eu preciso de algum serviço, algum produto que eu não tive contato ainda, e eu peço conselho para os meus colegas do trabalho. E aí acabou que todo mundo vai no mesmo dentista lá, todo mundo vai no mesmo mecânico, todo mundo compra pastel e coxinha do mesmo lugar, porque a gente vai indicando aquilo que a gente acha de confiança. E quando a gente vai em algum lugar que o serviço é mal feito, o que a gente faz? A gente conta para os nossos amigos. Cuidado, não vale a pena você ir lá, porque aconteceu dessa forma. Então a pessoa já fica com o pé atrás em relação àquele estabelecimento. Pensem no dia a dia de vocês, se vocês não fazem isso também. E é comum isso acontecer. A gente sempre quer indicar o que é bom para as pessoas que a gente gosta e alertar elas quando as coisas que não dão certo. Então, pensa aí no teu estabelecimento, como é que está saindo a satisfação, como é que está sendo a satisfação dos teus clientes em relação à compra que eles realizaram contigo. Até aqui, tudo bem? São 86.
Eu tenho que cuidar para não falar muito rápido. Porque é bastante informação, daí pode dar um nozinho, né, na cabeça. Qualquer coisa vocês me falam e eu repito. E aí os profissionais do marketing, né? Antes a gente achava que o bom vendedor era aquele que vendia até areia no deserto. Mas hoje, se você vender areia para alguém que está no deserto, essa pessoa vai voltar a comprar com você? Não. Por mais que você seja o cara mais persuasivo do mundo, conseguiu vender a areia, a pessoa vai chegar a um ponto que ela vai se tocar que fez uma compra ruim, porque ela comprou uma coisa que ela não tinha necessidade de ter e se frustrou com você e vai falar mal para você de quem perguntar sobre o teu serviço, né? Ah, aquele cara me passou a perna. Então, hoje em dia, a gente não considera mais um bom vendedor aquele que vende até areia no deserto. O que a gente considera hoje, né? O que a gente leva como um lema hoje? O argumento comove, o resultado convence. Então, foca no resultado. Foca na necessidade que o teu cliente tem, na dor que ele tem, e busque um produto ou um serviço com benefícios que vão atender as necessidades dele, né? Vão solucionar aquele problema que ele tem. O que o profissional de marketing tem que ter e o profissional de vendas também? Um autoconhecimento técnico, principalmente sobre os produtos, porque assim, como eu já falei, os clientes sabem tudo que eles querem comprar, na maior parte das vezes, entendem as necessidades deles, e o que você precisa fazer? Direcionar eles para o melhor produto, melhor serviço que você tem para oferecer. E explicar tintim por tintim, né? O que você tem de benefício para aquela pessoa. O que aquele produto ou aquele serviço tem de benefício para aquela pessoa. O que vai resolver o problema dela. Profissionais voltados para as metas, né? Tanto da empresa quanto individual, como eu já comentei. Manter as atividades de marketing e de vendas alinhadas às novidades de mercado e de cliente, com todas as novidades, as necessidades, dores que estão surgindo, para poder estabelecer uma vantagem competitiva. Então, assim, adianta eu criar um produto ou criar um serviço e querer oferecer ele hoje e querer oferecer ele daqui 10 anos de volta? Vamos imaginar no ramo da tecnologia, que é mais fácil da gente visualizar. O que acontece se eu criar um produto hoje, um celular hoje, por exemplo, e querer oferecer ele daqui 10 anos? Alguém vai querer comprar esse celular? Vocês lembram do processo de destruição criativa da Apple? Ali dos iPhones? Como que vem um iPhone com velocidade atrás do outro? Porque a empresa entende que a necessidade do mercado, dos consumidores, dos seus clientes, muda muito rápido. Então, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo mais rápido tem que ser as inovações que você traz para o seu produto, para o seu serviço, para suprir essa necessidade. Então, olhem, né? É fácil ouvir e dizer assim, é óbvio que você está falando, mas você tem que parar e olhar para dentro do teu negócio, pensar o que eu vendo hoje, né? O que eu vendo hoje? Eu consigo vender daqui 6 meses o mesmo produto ou o mesmo serviço para as mesmas pessoas? Esse produto ou esse serviço serve para outras pessoas? Eu quero manter meus clientes. O que eu posso mudar no meu produto, alterar para fornecer para eles? Né? Vamos imaginar que eu tenho uma lanchonete ou que eu tenho ali uma conveniência, algo do tipo bem simples da gente imaginar. Comida, apesar de todo mundo ter fome e querer comprar o tempo inteiro, a gente precisa acabar inovando. Senão vai abrir um estabelecimento novo do lado e aí eles vão oferecer música ao vivo. E aí os teus clientes, né, abrem mão, às vezes, de estar ali contigo e vão experimentar ali do lado. E acabam fazendo amizade também com o estabelecimento do lado e migrando para lá. Então, o que eu posso agregar no produto ou no serviço que eu tenho hoje para atender necessidades que às vezes meus clientes nem sabem que tem. Estudar ou então desenvolver neles necessidades. Se eu tenho ali a conveniência, por exemplo, e aí eles gostam de se reunir entre amigos. Aqui em Guarapuava isso é comum, ali na saída da faculdade. Vários amigos, né? Bebendo e tal, curtindo. E aí eles começam a tocar gaita. Chega um ponto que eu tenho que perceber que o interesse deles é estar ali reunidos ouvindo música. Então, e se eu oferecer um acústico, né? Começar a abrir um espaço, oferecer um karaokê, algo do tipo, fazer essas experiências com eles. Será que eu não vou conseguir mantê-los por mais tempo?
ganhar um novo agregado ao produto ou serviço que eu tenho para oferecer? Então, vai fazendo testezinhos, vai conversando com eles. Principal ponto, né? Aí, você, que é um pequeno empreendedor, você está em contato direto com o teu cliente. Isso te ajuda muito. Diferente do grande gestor de uma grande empresa, que ele pouco tem contato com quem está comprando. Vocês acham lá que os sócios majoritários do Mac têm contato com quem compra Mac? Muito pouco, né? Eu conheço algum dono do McDonald's, por exemplo? Não. Vocês conhecem algum dono do McDonald's? Vocês não, às vezes não pensam assim, eu queria dizer para essa empresa fazer de tal jeito. Seria mais interessante. O bom do pequeno empreendedor é isso, que o teu cliente consegue trazer para você direto a necessidade dele. E daí você consegue estudar uma forma de solucionar de forma mais rápida do que a empresa lá de Porto Grande, tá? Então, assim, a demanda competitiva que surgiu ali, né, a partir da metade do século XX, ela começou a ficar muito forte. Isso foi fazendo com que o marketing crescesse e tivesse que se desenvolver de uma forma diferente dentro das empresas, surgindo para apoiar a comercialização. Então, o fundamento primordial, desde que o marketing começou a surgir até hoje, é o mesmo, que ele serve para apoiar a comercialização através de comunicação voltada ao atendimento das necessidades e satisfação dos desejos dos consumidores. Vocês já devem ter assistido os vídeos que eu passei sobre as Havaianas. A forma que as Havaianas usam para se conectar com os consumidores deles, né? Aquele papo de sogra, de eu vou levar um chinelo preto porque vou estar com a sogra, ou o cara que passa a cantada dizendo que não tem o número, mas que não tem o número do tamanho do pé da moça, mas se ela passar o número para ele, quando chegar ele avisa. Daí ele sai e vem ali a outra atendente e olha para ela, você já foi atendida dela? Não, já fui, aquele rapaz me ajudou. A vendedora olha assim, ele não trabalha aqui. E daí ele conseguiu o número dela, a cantadinha do brasileiro. Então, o que a Havaianas usa para se conectar com o seu cliente? É esse jeitão brasileiro, essas piadinhas, essas brincadeirinhas, mas ela também tem outro lado. A propaganda que eu passei para vocês no manifesto, ela é mais família, ela mostra mais o lado do brasileiro quentinho, digamos assim, né? O lado ali mais aconchegante, que nós também somos. A gente adora cantada, a gente adora piada, mas a gente também é um povo aconchegante. E isso tudo é o que a Havaianas utiliza dentro do marketing dela para encantar os nossos olhos. A gente olha e parece que a gente se sente mais brasileiro por ter Havaianas. Então, esse sentimento é plantado dentro do coração de cada pessoa. E como que a Havaianas faz isso? Né? Ela utiliza algumas técnicas, alguns gatilhos mentais que eu passei, tem até dentro do podcast que eu indiquei para vocês. Mas algumas coisas aqui que eu trouxe, eu anotei aqui, que eu achei interessante trazer do podcast para cá. O que vai fazer alguém dizer sim para um produto, né? Alinhamento de visão, entender a motivação do outro, por que o outro quer adquirir aquele produto, né? Mostrar que aquilo é bom para o outro. Então, não é que é bom para mim estar vendendo para você. Tem que ser bom para você também estar querendo comprar de mim. Tem que ser bom para os dois. Então, aquilo é bom para você também e eu tenho que mostrar como que isso é bom para você. O nível de consciência que o outro está, ele te vê como líder. Então, isso é uma coisa que eu sempre comentava com os meus colegas, principalmente quando a gente foi apresentar TCC ou ia apresentar um seminário, alguma coisa assim na faculdade. Que muita gente fica nervosa antes de uma apresentação. E aí eu dizia para eles o seguinte, gente, vocês escreveram o TCC de vocês. Quem mais ali esse TCC conhece tão bem quanto vocês, além de vocês e o orientador que acompanhou? Então, porque se você ficar nervoso nesse tipo de situação, vai dar mais abertura para questionamentos. Mas se você falar com mais convicção,
Se você falar se você mostrar que você realmente acredita naquilo, que foi dessa forma que foi feito, que é dessa forma que acontece, você consegue convencer as pessoas disso. Então, eu dizia, né? Respira, relaxa, ninguém conhece esse conteúdo tão bem quanto você. E se os teus colegas estiverem olhando, eles vão te achar o máximo, porque a maioria não tem ideia do que você está falando. Ali o professor, tal, pode questionar porque ele tem um grau de conhecimento maior, né? Mas às vezes ele não tem um grau de conhecimento tão aprofundado quanto o assunto. Então, fique mais seguro nesse ponto. Tente transparecer liderança. Tente mostrar confiança naquilo que você fala. Estude sobre aquilo que você vende. Estude sobre o teu produto. Estude sobre o teu mercado. Quanto mais conhecimento você tiver, mais argumento você tiver para trazer para a pessoa, antes dela começar os questionamentos dela, você vai conseguir criar uma visão, né, um visual, digamos assim, dentro da cabeça da outra pessoa de que você é uma liderança naquele assunto. Como que o Thiago Nigro, esqueci o nome agora, mas ele é bem famosão lá. Como que esses caras conseguem ganhar tanta visibilidade? Porque eles conseguem demonstrar liderança. Então, veja o nível de consciência que o outro está. Ele te vê como líder, ele te considera um líder. Então, de repente, às vezes, antes de oferecer um produto para ele, tente convencê-lo sem parecer que você está convencendo ele que você é líder naquele assunto. A Ortobon, ela utiliza jaleco nos seus vendedores para transparecer mais confiança. Porque o jaleco na nossa cabeça é associado a médico, né? A pessoas da área da saúde. Então, a gente vendo alguém com jaleco, a gente automaticamente enxerga mais autoridade naquela pessoa. Então, é o tipo de gatilho, por exemplo, que a empresa utiliza para vender mais. Porque se você escutar as mesmas palavras de alguém com ou sem jaleco, a diferença de vendas vai ser notável, só porque o outro está usando um acessório que vai convencer mais o outro de liderança. Então, pense aí na tua atividade. O que demonstra liderança? O que demonstra que você tem qualidade no que você oferece, né? Outro ponto, né? Continuando falando aqui, o que leva alguém a dizer sim? Crie situações que mostrem para ela, né, para outra pessoa, que aquilo é o que ela precisa. Então, como eles trouxeram lá no podcast, eu mostro várias pessoas na praia se divertindo e eu tento transformar aquilo de uma forma que a pessoa enxergue que ela não estar lá vai tornar ela mais triste, porque tá todo mundo se divertindo e ela não tá lá. Então ela fica triste de não estar lá. Então ela tem interesse em ir para aquela praia, entendeu? É dessa forma, mais ou menos, que a gente consegue construir o marketing, por exemplo, em cima do Rio de Janeiro, né, em cima do turismo, em cima de um estádio de futebol, em cima de um show. Como que a gente passa aquela energia, né? Vocês já devem ter visto aí vários vídeos que rolaram do show do Coldplay ali. Foi Coldplay, né? Ali em Curitiba. Aquela energia maravilhosa, que quem não foi, tipo eu, fico muito triste, porque agora fico olhando assim, aquilo criou uma ânsia de estar no próximo, que eu quero vivenciar todo aquele momento. Eu quero estar lá. Então, a gente cria isso, coloca isso em sons, em imagens, em cheiros para as pessoas. Quando vocês olham ali um hambúrguer do Big Mac, por exemplo, o hambúrguer artesanal da cidade de vocês, e olha aquela imagem assim, com aquele queijo escorrendo, com... nossa, me encheu a boca dela. Com aquele queijo escorrendo, aquele hambúrguer no ponto, ele partindo aquele hambúrguer no meio, assim, você não consegue sentir cheiro, a tua memória faz isso. Ela sente cheiro, ela sente sabor, ela imagina aquele negócio, puxa, fugiu o nome. Aquele sanduíche ali, o hambúrguer, quentinho, nossa, fofinho, né? Ou crocante, com aquela cebola. Gente, isso é visual. E aí a gente consegue trabalhar tudo isso no marketing colocando no nosso produto, tá? Eu não sei quais são exatamente os negócios de vocês, porque a gente não teve exatamente uma apresentação sobre qual
que é cada negócio que vocês têm. Mas eu gostaria muito da gente sentar e conversar em mentoria sobre isso, para ver o que a gente consegue pôr aí mais de marketing dentro do negócio de vocês, tá? E o outro ponto são soldados, que a gente tem 2 soldados dentro do nosso cérebro, que é o racional e o emocional. E aí a gente precisa fazer o quê? O marketing precisa alimentar tanto o racional quanto o emocional para que ele consiga negociar de forma mais direta com aquela pessoa. Então, vocês viram lá no podcast o que a Malu fazia com o Bruno, né? Para ele comprar uma poltrona. Ela contou toda uma história, porque ela sabe, ela conhece o Bruno, que é o esposo dela, sabe que ele é apaixonado por história, e ela contou toda uma história para ele, de que aquela poltrona foi o rei de não sei o quê, o imperador de não sei o quê, né? E aí, uma poltrona lá, 60 mil reais. E ele olhou, meu Deus, que caro, não sei o quê. Daí ela mostrou, ó, mas tem essa aqui, de 30 mil, que, como ele disse, continua sendo caro. Mas do lado da poltrona de 60 mil, ela ficou bem mais em conta. Então, técnicas, né, que a gente utiliza para persuadir a pessoa a adquirir aquilo que a gente quer que ela adquira. Cuidado, quando você atinge certos níveis de persuasão, você consegue manipular as pessoas a fazerem praticamente o que você quer. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Eu sempre digo que eu sei como eu aprendi persuasão e que se não fosse pela rigidez do meu pai, eu não seria persuasiva hoje. Eu precisei pelear muito e até hoje, quando eu quero que, né, quando eu quero que ele faça algum negócio, quando assim, é porque ele é teimoso, né? Quando eu quero que ele faça algum negócio, eu tenho que contar uma história, vendo o que ele gosta, mostrar para ele todos aqueles pontos, e daí então eu explico, ó, seria interessante que você fizesse esse negócio. Primeiro eu vendo a ideia, depois eu mostro o que eu quero que ele faça. E funciona. Isso é persuasão, é diferente de manipulação, porque eu não faço isso pro mal do meu pai, né? Eu amo meu pai, claro. Então, é isso que a gente vai fazer dentro dos negócios. A gente vai convencer o outro de que aquilo que a gente tem para oferecer é bom. Mas primeiro a gente tem que mostrar o porquê que é bom para ele. Por que para aquela pessoa adquirir aquele serviço naquele momento faz bem, tá? E aí, consumidores compram principalmente, né, por necessidade ou motivados pelo desejo por determinados produtos ou serviços. Essa premissa que orienta o marketing e as tarefas que são voltadas nesse campo. Chame a atenção do consumidor através da criação de produtos e serviços. O que é o marketing, né? O marketing é um processo social de criação, oferta e livre negociação de valor. Como eu já falei, o marketing estuda matemática, estuda neuro, estuda psico, estuda o comportamento humano de diversas formas. Ele estuda sociologia, filosofia, português, comunicação, tudo. Tudo que a gente conseguir assim, imaginar que possa ir dentro, caber de estudo, o marketing acaba estudando para convencer as pessoas, para entrar no cérebro das pessoas, driblar o emocional e o racional, e aí então convencê-las de que aquela ali é a melhor opção que tem para ela. Marketing, segundo Cutler e Armstrong, é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. E o que é benefício? São as vantagens exclusivas proporcionadas pelos produtos ou serviços com capacidade de gerar valor, ou seja, de serem reconhecidos como importantes para o consumidor por serem diferenciados dos demais. E aí eu penso, como que eu vou diferenciar o produto que eu tenho para oferecer dos outros produtos que já estão no mercado? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso oferecer um benefício único, que só eu vou ter aquele benefício para o meu cliente? Às vezes esse benefício não está diretamente conectado com o produto, como eu já falei. Às vezes você pode estar, o benefício pode ser a tua companhia, pode ser ir no teu estabelecimento conversar contigo, né? A gente consegue imaginar diversas situações, pensa nas pessoas mais carentes, nas pessoas, por exemplo, mais idosas, né? Que gostam de ir no supermercado. Você já pensou, se você tem um supermercado, impor um caixa que seja
não só para idosos, pessoas prioritárias, mas seja um caixa de atenção, um caixa com uma pessoa que esteja disposta a conversar com aquele cliente que está ali, que às vezes não está num bom dia, às vezes está carente. Já pensou em fazer esse tipo de coisa? Nunca vi. A gente sempre vê as filas apertadas, né? Grandes aí nos supermercados. E existem todos os tipos de público. Existe o público que entra ali e passa com velocidade, ele só quer pagar e aí nem vai onde tem pessoas atendendo, vai direto no caixa automático, que daí você mesmo passa os seus produtos. Tem aquele que vai no caixa normal porque não sabe passar sozinho e tem aquele que quer atenção. Então, já pensou em fazer isso de uma forma diferente? Isso eu não vi ainda. Eu soube que aqui em Guarapuava tinha aberto um supermercado que ele tá funcionando tipo o supermercado da Amazon, né? Da Amazon. Que você te cadastrava no aplicativo, fazia suas compras e saia dali sem ter contato com ninguém. Então, a gente tem dois lados da tecnologia se a gente parar para pensar nisso. Tem um lado da tecnologia que torna a nossa vida muito mais prática e rápida, e tem um lado da tecnologia que a gente se torna mais frio. Então, como que eu posso também me diferenciar dos outros? Com o atendimento, com aquele calorzinho humano, oferecer essa companhia para o meu cliente, tá? Tornar o teu atendimento mais humanizado, porque hoje, apesar da tecnologia ser ótima para vários pontos, e eu sou muito fã de tecnologia mesmo, eu sempre indico quando a pessoa trabalhar com marketing à venda de forma mais humanizada, de forma que mostre mais para o outro que ele é um ser humano e que vocês estão fazendo conexões entre seres humanos, né? Não em máquina, ser humano, tá? Se alguém discorda, também fica à vontade aí para me xingar. Xingar não, né? Vamos ser querido, a professora já teve um dia um pouquinho cansativo. Mas todos os pontos são bem-vindos. Quem não concorda aí também gostaria de ouvir opiniões. E aí, quais as funções e objetivos do marketing? Função 1, né? Comunicação com o objetivo de informar benefícios e gerar valor para o mercado. Função 2, interação, atender desejos e necessidades e semear o ambiente das vendas para o mercado. E onde é que a gente usa marketing? Em tudo que a gente imaginar, a gente usa marketing. Nos bens, que são celulares, comida, etc. Serviço de motoboy, de contabilidade. Eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas. Lugares, litoral, Bahia, Rio, né? Todo o turismo. Pessoas. Olha o marketing que tem em cima do Silvio Santos, do Faustão, né? Da Maísa hoje, da Larissa Manoela, que é aqui de Guarapuava. Olha o marketing que existe em cima dessas pessoas. Esporte, Coxa, Furacão, Internacional, Grêmio, São Paulo, Bahia. Água Clara, né? Eu não sei, eu peguei a conversa meio por cima lá na empresa. Não sei se é Água Clara ou Água Santa, Água Benta, não sei qual foi o rolo lá, mas teve um time aí que andou judiando de outro, né? Mas esportes também tem um grande marketing. E a gente acaba comprando camisa, comprando associação do clube, comprando isso, comprando aquilo, né? E é bem legal a gente andar com a camiseta, e até da seleção brasileira, por exemplo, que teve na Copa esse grande marketing. Então, conforme foi se aproximando da Copa, as camisetas foram subindo muito de preço, né? Mas é marketing. A gente quer fazer parte daquele grupo. Lembrem que nós somos... Quando a gente entender realmente isso, a gente consegue desenvolver um marketing melhor. Que é entender que nós somos seres sociais. Seres humanos são seres sociais e querem pertencer a um grupo. Nenhum ser humano quer viver obrigatoriamente isolado. Por mais que eu seja um lobo solitário e eu me diga um lobo solitário, eu quero ter contato com pessoas e eu quero me sentir participante de um grupo. Então, o que eu faço quando eu quero participar da Copa? Eu compro uma camiseta para ficar mais próximo dos meus amigos, para me sentir mais parte daquele grupo. Quando eu vou assistir um jogo do meu time, o que eu faço? Eu vou com a bandeira do meu time, lá o bandeirão, né? Eu busco formas de me sentir pertencente a um grupo. E isso é importante quando a gente vai fazer marketing. Lembrar desses pontos. Pessoas querem pertencer a grupos.
empresas, né? Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza também tem marketing em cima desses negócios, tá? Então a gente consegue imaginar a aplicação de marketing aí em muito lugar. Então imagina, existe marketing em cima de empresas de marketing. Tem que ter, né? E aí a aplicação do marketing, ela acontece em 3 fases: a pré-venda, a venda e a pós-venda. Ela é muito parecida com a das vendas. As tarefas da área de vendas acontecem em prospecção, atendimento e manutenção. E vocês vão ver que elas têm orientações iguais. Aqui na tarefa de vendas, né? A prospecção, ela conquista clientes, o atendimento serve aos clientes e a manutenção retém. E no marketing, a mesma orientação no mesmo nível. Então, pré-venda, ela conquista clientes, a venda, ela serve eles e a pós-venda, ela retém. Qual que é o objetivo aqui da pré-venda? Atração de potenciais clientes. No marketing. Na venda, negociação direcionada. E na pós-venda, construir um relacionamento. Enquanto na tarefa de vendas, é a identificação de angariar novos clientes, interação com os clientes para realizar a venda e manter contato permanente. É praticamente a mesma coisa. Por isso que elas acontecem paralelas, às vezes por times diferentes, mas elas caminham juntas ao mesmo tempo. Então, o time de marketing e o time de vendas precisam caminhar abraçados, ou seja, indo para o mesmo lugar, agindo um em sintonia com o outro, tá? E aí as vendas, né? As vendas. Porque não tem como a gente separar exatamente marketing e vendas. A gente acaba falando dos dois juntos, principalmente nós que somos pequenos negócios. A gente não tem ali um setor hoje que seja, esse aqui é de venda, esse aqui é de contabilidade, esse aqui é de marketing, esse aqui faz a administração, esse aqui faz as compras, esse cuida da limpeza. Não, às vezes é a gente fazendo tudo, né, no começo. E tá tudo bem. A gente tem que ter um conhecimento do nosso negócio aí bem aprofundado e saber equilibrar essas bolinhas. Então, por isso que eu já encaixo a venda junto com o assunto do marketing, tá? A atividade de vendas é a realização da entrega do benefício proposto pelo marketing por meio da negociação direta com o cliente. Então, o marketing preparou aquele campo e aí vem as vendas, né? Vem o vendedor e dá uma macetada final. Ele fecha aquele negócio. E como que acontece o processo de venda? Por que que vendas é um meio, né? Por que vendas é um processo? Porque ela processa informações que vêm ali do marketing, né? Informações e recursos que o marketing traz, com o objetivo de transformar eles em resultado financeiro estratégico. Então, lá eu tenho as informações e recursos que o marketing preparou. As vendas, elas acontecem nesse meio termo, negociando e concretizando aquilo que o marketing preparou. E aí, o que acontece? Vem um resultado financeiro, que é o lucro, é o dinheiro que entra para dentro do meu negócio, e o estratégico, que é a participação de mercado. Dependendo da orientação do meu marketing, é voltado para ampliação do meu mercado, para ganhar espaço no mercado, ou meramente lucro. Às vezes o meu marketing, se a minha empresa nesse momento está precisando de lucro, eu foco meu marketing no lucro. Se a minha empresa está querendo ganhar espaço de mercado, eu foco o meu marketing no mercado. E aí as vendas são responsáveis por fazer esse processo acontecer, se concretizar e se tornar resultado efetivamente, tá? Quais as atribuições de vendas? Negociação, contornar objeções, realizar acordos, tá? Essas intermediações é intermediar expectativas dos clientes e objetivos da empresa. Através dessa negociação, contornar objeções e realizar acordos. Tem as aulas que eu deixei postadas lá para vocês, que vocês assistiram, e aí a gente falou lá dos 4Ps, do marketing, a gente falou tem uma aula só sobre processo de vendas, por isso que eu não me aprofundo aqui, né, no processo de venda, porque a gente tem uma aula só sobre isso, de como que faz passo a passo, dicas. Então, não vou trazer novamente repetido para cá, tá? Isso aqui tudo que a gente faz é para gerar uma venda de qualidade. Venda de qualidade, compra de qualidade, ela segue praticamente a mesma lógica. É uma transação de quantidade e de preço, tá?
quantidade e preço satisfatórios para as duas partes, tanto para o comprador quanto para a empresa que está vendendo. Então, assim, qualidade tem que ser satisfatório para os dois com quantidade e preço. Todo mundo saia feliz e saia contente, tá? Isso é venda de qualidade, que é o nosso objetivo, que é o que nós queremos fazer para que a gente tenha um bom relacionamento com os nossos clientes e que eles fiquem mais tempo aí conosco nos negócios. A principal tarefa da área de vendas é negociar com clientes visando realizar vendas de qualidade. E aí o quadro aqui que eu mostrei para vocês das tarefas, como que tem que ser as tarefas da área de vendas, né? Que é a prospecção, conquistar clientes, o atendimento, de servir os clientes e a manutenção de reter eles, tá? Antes de terminar, eu quero trazer para vocês aqui que eu também anotei as estratégias de vendas que eu trouxe lá do podcast que eu achei interessante de... Ui, como é que para a apresentação? Parou. Que eu achei interessante de trazer para vocês, tá? Estratégia de vendas. Oferecer o mais caro, como eu falei para vocês lá, que ela falou do sofá, tem toda uma história por trás, né? Ela conhece o esposo dela ali e ela soube vender para ele porque ela tinha uma base de conhecimento dos interesses dele. Isso é uma coisa legal da gente fazer com os nossos clientes. Vai para a rede social do teu cliente, vê o que ele posta, vê o que é o store dele, sobre o que ele gosta de curtir, o que ele faz da vida, qual que é o hobby dele, e daí você tem um conhecimento melhor de como fazer a abordagem e a apresentação do teu produto, tá? Então, ofereça o mais caro e depois mostre o que você realmente acha que combina mais com aquela pessoa. Foi o que ela fez. Ofereceu um sofá de 60 mil reais, sabendo que ele não ia comprar, mas depois disse, ó, esse aqui custa 30. Tem toda uma história por trás também, mas custa 30, é metade do preço. É uma técnica. Só que daí, que nem tem lá na aula, acho que é na aula de processo de vendas, que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está conversando. Cada cliente tem um tipo de comunicação diferente. E para alguns essa comunicação pode se tornar agressiva. E então, né, cuidado. Tem gente que não consegue entender isso de forma saudável e acha que está sendo feito de idiota, por exemplo, né? E sai puto e batendo porta. Então, cuidado. Saiba fazer a leitura de pessoas para daí, então, oferecer para elas aquilo que você acredita que seja melhor para elas. Entenda os hobbies da outra pessoa e puxe assunto, né, sobre aquilo para você driblar o emocional. Quando você ofereceu lá o sofá mais caro, depois o sofá mais barato, você utilizou o lado racional da pessoa, né? Ela utilizou a estratégia de driblar o racional com aquilo. Ah, o outro é a metade do preço. Racionalmente, eu tenho que desembolsar a metade do valor. Então, ele é melhor para mim. E aí, o outro é você entender o hobby, entender os gostos daquela pessoa para fazer a driblagem do emocional dela, né? Então, você distraiu um, você distraiu o outro. Opa, se eu distrair todo mundo aqui, então eu consigo negociar contigo de forma livre. É como se você tirasse as duas pessoas capazes de dizer não para você do caminho e você conseguir conversar com ela de uma forma mais direta. Mas, de novo, cuidado, que a gente se torna muito bom nisso para não ficar manipulador com todo mundo, né? E se tornar tóxico, como a gente brinca hoje em dia. Mais estratégias de venda. Demonstre tanto valor que antes de oferecer, a pessoa já queira comprar. Isso é uma técnica de branding. Como que a gente faz o branding? Eu convenço a pessoa daquilo que eu sei, né? Eu mostro a minha liderança falando sobre o assunto, eu mostro que eu sou bom naquilo, eu mostro que o que eu tenho para oferecer é muito legal, que eu uso dessa forma e tal. E ele vai criando vai construindo dentro da cabeça do outro uma ideia de que ter aquele produto, aquele serviço é legal. E como que eu posso fazer isso? Quais os passos que o branding usa? O branding é sempre para longo prazo, né? Quando eu não quero dinheiro agora. Então, geralmente eu tenho que ir alimentando aquela pessoa ali aos poucos, alimentando aquele consumidor, para então, lá na frente, ele acabar comprando. O que a gente tem que fazer com o branding? Fazer a pessoa se sentir amada, tá? Entra naquele ponto que eu falei, por exemplo, lá da atenção. Fazer a pessoa ter curiosidade, achar aquilo divertido, ver amor ali dentro,
ele é bem subjetivo. O branding é um trabalho bem subjetivo mesmo. Trazer liberdade, mostrar para aquela pessoa que estar pertencendo, né, dentro daquele produto, daquele serviço, vai trazer liberdade para ela, pertencimento a um grupo. Então, quem trabalha muito com pertencimento ao grupo, por exemplo, o grupo de jovens, vamos pensar aí no sentido de igreja, que eu lembro que o Thiago Nico falou, como que a igreja usa isso bem forte dentro deles, né? Você querer se sentir mais pertencente, estar mais presente em um lugar, quais os rituais que você utiliza para estar se sentindo parte deles. Traga recompensa, demonstre recompensa e segurança. São passos aí que a gente utiliza nas estratégias de brand. Não tem como eu dar uma aprofundada além disso, porque cada negócio vai ter uma persona diferente. Cada persona precisa de um tipo de atenção diferente, de uma técnica de utilizar esse espaço de forma diferente. Então, por isso que eu digo que é geral. Vocês querem aprofundar, a gente tem que ir para a mentoria. Tem que sentar lá com os professores e você vai contar o teu negócio e a gente vai discutir o que seria mais interessante da gente fazer, né? Qual ação que seria legal de tomar. E o tirando o branding, que a gente cria aquela necessidade da pessoa querer comprar no futuro, e dizer assim, eu não tenho esse produto agora, mas eu vou ter mais depois e tal. Eu vou lançar esse carro. Sabe quando as concessionárias não, as marcas, né, de carro começam, não, porque vai vir aí o novo carro da Chevrolet, que não sei o que, e vai criando desejo nas pessoas. Aí quando vem o carro, esgota, né? Não tem carro suficiente para vender, porque criou tanta vontade que todo mundo quis quando chegou para comprar. Eles venderam antes mesmo do produto estar pronto. Branding, criou desejo. E o marketing, ele tem o marketing mais direto, com intenção de vender hoje, ele também tem alguns passos que a gente pode utilizar. E aí a gente tem que ter presente ele ali nas nossas propagandas. Seja ali no meu Reels, no meu feed, na propaganda que eu for fazer, tá? Para resultados hoje. Conta a tua história, como eu já falei para vocês. Conta quem você é, mostra o teu rosto, você é o rosto da tua marca, principalmente quando o negócio é pequeno. Conta, mostra quem você é. Isso torna mais humanizado. E as pessoas se sentem mais seguras automaticamente em saber quem você é, de onde você veio. Produto funciona? Mostra na tua propaganda antes da pessoa perguntar como que funciona o teu produto, se funciona ou não funciona. Funciona para aquela pessoa em si, aí você pega a tua persona e você imagina lá o multiuso da Pato, acho que é Pato, né, a marca. Como que eles fazem? Tá limpando o fogão lá e tal, passa o pano, já sai brilhante. A dona de casa, o dono de casa, ele já olha assim, brilha os olhos, meu Deus, é isso que eu preciso para resolver os meus problemas. Então, mostra, funcionará para mim? Meu fogão aqui também é de alumínio, né? Eu acho, a chapa. A chapa também é de alumínio. Então ele é bom para chapa de alumínio. Então, para mim, funciona. O meu é de indução. Dá? Não dá? Se não dá, eu preciso avisar também meu consumidor quanto a isso. Lembra lá dos problemas e das surpresas? Que a gente aceita um e não aceita o outro. Então, funciona para mim ou não funciona? Já responda isso antes da pessoa chegar a perguntar para você. E se eu não gostar, o que acontece? Tem devolução? Se eu não gostar, tem troca? Se eu não gostar, o que eu faço? Eu tenho tempo para isso, né? Eu tenho tempo para utilizar esse produto. Eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como que eu vou mostrar para o meu consumidor que ele pode adquirir de uma forma que não seja pesada? Sabe quando eu falei lá do carro? Ele já começa, taxa zero, parcelado em não sei quantos anos lá o teu veículo. Então, deve ser põe na ponta do lápis, vai dar uma parcela de milão por mês. Vai caber no meu orçamento. Se eu não posso pagar à vista, eu posso pagar dessa forma. E se o teu cliente pensa, né, que não pode, não precisa disso agora, o que eu posso utilizar para mostrar que ele precisa agora? Só que para responder todas essas perguntas, eu preciso ter um conhecimento bem aprofundado da minha persona. Por isso que a persona é um dos primeiros temas que eu trabalhei ali na minha aula da semana passada, que eu falei para vocês assistirem aquele vídeo de persona. Porque a persona é para esse tipo de coisa, para você desenvolver o marketing, para você desenvolver o teu produto, para você desenvolver o teu serviço.
para todos esses pontos importantes, tá? Não existe fórmula do sucesso, já falei para vocês, a única fórmula do sucesso é vocês se capacitarem, é vocês começarem a empreender, começar a aprender com os erros de vocês, é aprender a quebrar negócio, a quebrar de novo, a quebrar mais um, e chegar no 9 e achar que não vai dar certo, e no 10º deu certo, e deu certo porque todos os outros deram errado, tá? Muitos de vocês não passaram por isso, espero que não passem, mas existem grandes empreendedores hoje que passaram por todo esse processo e foi necessário para serem quem eles conseguiram hoje com os negócios deles. Então, tá tudo bem. O importante é a gente saber aprender com isso. E o marketing é a gente entender de pessoas. Lembra que eu falei desde a primeira aula? Quem não entende de pessoas não entende de negócios? Isso é muito verdade. Vocês precisam entender de pessoas, estudar pessoas e entender cada vez mais e aceitar os diversos tipos de comportamento humano para daí, então, conseguir construir propostas mais criativas e propostas mais interativas e comunicativas com os teus clientes, tá? Um exemplo que eu trago de comunicação, porque eu falei de comunicação, mas não expliquei, não dei nenhum exemplo exatamente, né? Por exemplo, quando eu tô aqui como professora hoje, mas quando eu tô tendo uma conversa com alguém que tem uma propriedade rural, que é o que eu estou me especializando hoje, a forma de comunicação é diferente. As gírias que eu uso são diferentes. O vocabulário que eu vou usar é diferente para criar rapport, para criar comunicação. Não adianta eu chegar para um produtor, por exemplo, né, e falar um monte de palavra bonita e trazer todo um conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje, que eles vão olhar assim e vão dizer, tá, e eu conheço, né? Para mim não serve, não é isso que eu quero saber. Então, eu entendo toda a situação e daí eu apresento de uma forma que eles entendam, que eu diga assim, ó, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. De uma forma mais direta. Então, olha aí dentro do negócio de vocês e entendam como que o cliente de vocês quer essa comunicação. Né? Vamos deixar claro que eu não estou dizendo que quem trabalha no interior tenha um nível abaixo, aí seja um pouquinho mais ignorante. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o tipo de comunicação. Por exemplo, com gaúchos, que é a minha terra, as gírias que eu uso, as formas de comunicar, os tipos de linguajares e as formas que eu vou dizer para eles, ó, isso aqui funciona assim, para você vai ter um resultado assim, é diferente de eu usar aqui no Paraná e é diferente de eu ir me comunicar com alguém em São Paulo. E isso é importante. Eu vi até uma imagem essa semana que mostra uma pessoa, né, era uma agrônoma, vestida com uma calça molinha, tênis, e regata e uma agrônoma de botina, calça jeans e camisa. E aí a pergunta era a seguinte: quem vai vender mais? Quem vocês acham? Aquele que consegue comunicar para o outro segurança, falar no mesmo linguajar, estar no mesmo nível, digamos assim, de interação, de comunicação que o outro, tá? Que consiga se grudar, se comunicar com o outro ali. E aí esse daí é o que vai conseguir vender mais. Ficou claro? Ficou compreensível? Não ficou torto a compreensão aqui? Alguém tem algum ponto para trazer? Eu deixo esse espaço agora aqui para críticas de vocês. Enquanto eu bebo na minha canequinha das Olimpíadas Rurais do Turvo. Gente, se não tem pontos que vocês queiram trazer, eu vou dispensá-los, vou ficar aqui para tirar as dúvidas sem estar gravado, né? E daí eu peço para o Felipe parar a gravação e vocês ficam à vontade. Tudo bem? Então, quem quiser ir, uma boa noite. Amanhã a gente volta para falar mais sobre vendas, para falar sobre rapport, para falar sobre redes sociais. E aí, agenda e mentoria. Aproveitem os momentos de mentoria que vale a pena, tá bom? Se alguém achou aí que eu falei besteira, por favor, não me interprete mal. Venha discutir comigo no privado que a gente põe os pingos nos is de forma mais de boa, tá? Professora, quantas outras mentorias ainda restam até o final do curso? Vai ter pelo menos 2 mentorias por semana até
a última semana do curso. Vocês têm agora essa semana na quarta. Eu acredito que na sexta não vai ter mentoria, porque é sexta-feira santa, né? Mas daí tem lá dia 12, dia 13, não, dia 12, dia 14, dia 19, dia 21, dia 26 e dia 28. Tá. E essas são as gerais, né? Mas daí dá para fazer os agendamentos, que nem você fez ali, para ter particular. Tá bom, beleza. Tá bom? Felipe, separa a gravação pra gente, fazendo favor. O pessoal fica mais à vontade aí agora para debater.